O fim do regime de apartheid na África do Sul não significou automaticamente o fim das tensões entre brancos e negros. Em alguns casos, a situação até piorou. O primeiro presidente negro sul-africano, Nelson Mandela, percebeu isso e se lançou na sua principal missão, a reconciliação nacional. Mas Mandela acreditava que seria impossível o perdão e o entendimento se não fosse conhecida toda a verdade sobre os crimes de ódio ocorridos no regime. Foi assim que surgiu a mais famosa Comissão da Verdade, que, pelo seu sucesso, inspirou mais de uma dezena de iniciativas semelhantes mundo afora. Também a principal fonte de inspiração do projeto brasileiro enviado ao Congresso pelo presidente Lula e que está gerando debates acalorados. Bom, para debater, então, a Comissão da Verdade, a proposta de criação de uma Comissão da Verdade no Brasil para tratar do regime militar, está aqui conosco no Manhã no Parlamento o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, e na ponta da linha, o deputado Chico Alencar, do PSOL, também do Rio de Janeiro. Muito bom dia, deputado Jair Bolsonaro. Bom dia, obrigado pela oportunidade de discutir a comissão da mentira, da farsa e da patifaria. Muito bom dia, deputado Chico Alencar. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É muito importante discutir a Comissão da Verdade, da Justiça, do direito à memória histórica do povo brasileiro. Bom, o debate já começou bom, logo nos cumprimentos iniciais. Eu agradeço mais uma vez aos dois deputados por participarem desse programa, por participarem desse processo de aproximar o cidadão da política e a política do cidadão, que é o objetivo primordial desse programa. Para que esse debate tenha a melhor dinâmica, para que a gente possa fazer dele algo não só mais profundo e algo mais interessante para o nosso ouvinte, eu gostaria que os dois deputados tomassem um cuidado para que a gente fizesse intervenções mais curtas, ali por volta de 1 minuto, para que a gente possa equilibrar o tempo desse debate, mas não deixar de aprofundar. Assim temos mais intervenções, mais assuntos, mais temas ligados. Esse tema principal são abordados. Eu começo perguntando ao deputado Jair Bolsonaro por que o senhor tem se colocado contra, tem dito que essa comissão é uma comissão da mentira? Primeiramente, o Chico Alencar sabe que hoje eu começo a responder um processo do Conselho de Ética, cuja maior denúncia contra a minha pessoa é homofobia. Se o Conselho de Ética tivesse sido composto de homossexuais ou fundamentalistas homossexuais, como é o Chico Alencar, eu te pergunto, eu seria condenado ou absolvido? Seria condenado. Esta comissão, Chico Alencar, que você não é analfabeto, você é um professor de história, no seu primeiro artigo diz que a sua composição, os seus 7 integrantes serão indicados pela presidente da República, que participou da luta armada, de sequestro, de roubos, de assassinatos, de execução e de tortura. Eu te pergunto, essa comissão tem alguma isenção para fazer um relatório decente de acordo com a história real do Brasil? Ou tenho eu razão? É a comissão da patifaria, da mentira, que não vai apurar nada, apenas idolatrar e endeusar o pessoal da esquerda que tentou impor a ditadura do proletariado no Brasil. Deputado Chico Alencar. Em primeiro lugar, o deputado Bolsonaro, sempre num polo oposto à visão que eu defendo, que não é só minha, ele comete já uma inverdade ao dizer que eu sou fundamentalista homossexual. É um qualificativo novo, tem esse valor, da originalidade. Na verdade, eu defendo, como muitos, como a maioria, na Câmara e na sociedade, o direito à diversidade, contra qualquer tipo de preconceito. E também o processo que ele responde no Conselho de Ética não é apenas contra suposta prática de homofobia, mas também contra racismo. Tudo bem, o deputado tem direito de se defender, o processo é democrático. Agora, a Comissão da Verdade, que chega tarde, ela existe desde a promulgação da Constituição de 1988, portanto, há mais de 20 anos, já devíamos buscar essa reparação à memória do povo brasileiro em relação a períodos obscuros, como o da ditadura militar, implantada pelo golpe de 1964, que o deputado defende. Aliás, graças ao fim da ditadura, o deputado Bolsonaro pôde se filiar a um partido, se eleger e defender suas ideias absolutamente conservadores e muito agressivas em relação à boa prática democrática e à transparência. A verdade é que essa comissão ela existe com membros que vão ser designados pela Presidente da República, podemos também sugerir membros do Congresso Nacional, ampliar a sua composição, além de 7 membros,
de reconhecida idoneidade e conduta ética identificados com a defesa da democracia e da institucionalidade. Perfeito. Deputado Chico Alencar, então, para equilibrarmos o tempo, o senhor diz que o Conselho poderá ser ampliado. Eu pergunto ao deputado Jair Bolsonaro, com base nessa afirmação que o senhor fez. Uma mudança na composição do Conselho, uma mudança, inclusive pergunto se o senhor sugere uma mudança nessa composição, poderia fazer com que o senhor passasse a defender a Comissão da Verdade e da Reconciliação? Olha, a esquerda e o Chico Alencar não admite mudança no critério da indicação dos seus integrantes, que uma comissão paritária, eles têm muito a mais a perder do que nós. Por exemplo, eu quero ampliar a comissão para até 2002, final do governo Fernando Henrique Cardoso. Por que, Chico Alencar? Nós queremos apurar, já que vocês são tão zelosos com tortura, nós queremos apurar o sequestro, tortura e execução do prefeito Celso Daniel do PT, que inclusive você era do PT da época, e você não deu nenhuma palavra favorável para que isso fosse apurado. E nós sabemos que foi uma execução programada pelo PT, porque o Celso Daniel só admitia a questão da corrupção seletiva para o partido. Ponto final. Outra coisa, vocês não querem apurar, Chico Alencar, o sequestro de autoridades estrangeiras, vocês não querem apurar o dinheiro ofertado por Fidel Castro para combater os militares. A não ser que vocês tenham a dignidade de dizer o seguinte, que Fidel Castro foi um dos grandes baluartes da luta pela democratização em nosso país. Esse é o desafio, Chico Alencar, e você sabe que eu não tenho poder para mudar isso daqui. Vocês são maioria, você está coleado, você não desligou do PT ainda, você continua defendendo esse governo, muito bem, tá certo? Faz parte do seu princípio, e a verdade não será apurada. O que vocês querem, na verdade, é o seguinte, já que você é professor de história, fazer um relatório mentiroso, e desse relatório mentiroso, colocar nos currículos escolares do primeiro grau, como vocês quiseram botar o kit gay, botar agora a história mentirosa recente do Brasil, através dessa comissão da infâmia. Deputado Chico Alencar, é possível uma mudança, quando o senhor disse que poderia ser ampliada a composição, poderia ser, digamos assim, mais democratizada, o senhor imagina que tipo de composição possa ser feita para atender alguns dos anseios do deputado Jair Bolsonaro? Não, eu entendo que a composição de 7 membros é pequena. A gente pode ampliar até pela magnitude do trabalho. As emendas podem ser feitas por qualquer grupo de parlamentares. O deputado Jair Bolsonaro é do PT, aliás, partido da base de sustentação do atual governo. O PSOL é um partido de oposição programática, ideológica, mas isso não nos fecha a projetos interessantes que o governo faça, como esse da Comissão da Verdade, que precisa ser aperfeiçoado. Hoje vai haver uma audiência pública com parentes de pessoas que foram mortas pelo regime militar mais recente da nossa história. O prazo de 88 até 88 é porque entendemos que, a partir daí, o Brasil entrou num processo de democratização. O caso de Celso Daniel, aquele trágico assassinato, muito nebuloso, sim, e que provavelmente tem vínculos com o desvio de recursos públicos que ele quereria conter e não conseguiu mais e chegou até a morte. Ele está sendo investigado há muito tempo pelo Ministério Público. Há instrumentos democráticos no Brasil de hoje que permitem a apuração da verdade. No período obscurantista, isso não acontecia. Então, o esclarecimento de casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres, os locais, as instituições, as circunstâncias em que isso tudo ocorreu, a Comissão da Verdade buscará. É saudável. Deputado Jair Bolsonaro, muita gente diz que essa Comissão da Verdade, que os militares não querem essa comissão, com medo do que possa ser revelado, do que tenha por trás de tudo o que aconteceu antes de 88. O senhor concorda com isso? Acha que tem que ter essa restrição? Olha, me admira muito, né, certas perguntas como essa, porque eu venho, logicamente, de jornalistas. E vocês têm que estudar a história do Brasil. Aqui na Câmara tem uma excelente biblioteca. É só consultá-la. O período pré-64. Você não pode falar a partir de 64. Eu sei que a comissão, Chico, volta lá 46, tá ok? Agora, nós queremos a verdade, sim, e não a parte do que seria a verdade de acordo com o entendimento deles. Inclusive, nesse projeto, Chico Alencar, o governo aqui taxa de sigilo eterno, né, documentos e dados disponibilizados a essa comissão, como está aqui no parágrafo 2º do artigo 4º, que esses dados não poderão ser disponibilizados a terceiro, ou seja, qualquer documento, porventura, cheia a comissão, que atente
a fatos concretos de crime, de sequestro, de tortura praticados por elementos de esquerda, companheiro do Chico Alencar do passado, não poderão ser disponibilizados. Inclusive, o próprio Fernando Gabeira, ele é estigmatizado pela esquerda, porque ele tem declarado constantemente que, que eles não lutavam por democracia, eles lutavam sim por uma ditadura do proletariado. E o Chico Alencar tem que explicar pra gente, né, já que ele participou e apoia essa gente, o que o Fidel Castro fazia ao enviar grana para o Brasil. E mais ainda, Chico Alencar, você conhece Leonel Brizola, que é conhecido como Dom Raton, por parte de Fidel Castro. Brizola pegou grana de Fidel Castro para a Guerrilha do Caparó e comprou fazenda no Uruguai. Acabou sendo taxado, então, por Fidel Castro, por Dom Raton. Essas histórias, nós queremos que o público tome conhecimento. E tenho certeza que nós temos documento nesse sentido. Agora, vocês topam a abertura ampla, geral restrita, ou vão ficar fechados entre si, criando uma comissão da patifaria com 7 indicados por uma pessoa que participou da luta armada para contar a história que interessa para vocês e continuar enganando o povo brasileiro? Deputado Chico Alencar, 1 minuto e meio, eu queria que o senhor respondesse especificamente essa questão. Temas como esse, levantado pelo deputado Jair Bolsonaro, também seriam objeto de investigação, de tratamento por parte da comissão? Nós defendemos que todas as reuniões da comissão sejam abertas, televisionadas, de conhecimento público. Nós defendemos também que qualquer questão que implique na grave violação de direitos humanos, tortura, sequestro, praticadas no período de 1946, já que se estabeleceu assim, até 88, possam lá ser debatidas. A Comissão Nacional da Verdade, ela pode e vai receber testemunhos, informações, documentos, tudo que lhe foi encaminhado. Está lá no texto, inciso 1º desse mesmo artigo 4º. E vai requisitar, sim, informações do poder público, mesmo as classificadas em grau de sigilo. E, portanto, ela é para valer, é uma comissão da verdade, e qualquer fato que tenha representado ofensa aos direitos humanos, tortura, covardia, arbitrariedade, que agrida pessoas por suas convicções políticas e ideológicas, vai ser objeto dessa comissão, sem dúvida alguma. Deputado Jair Bolsonaro, nós usamos aqui no começo desse bloco, desse debate, uma menção à Comissão da Verdade, que não foi a primeira, mas foi sem dúvida a balizadora de vários outros processos, foi aquela mais famosa, que teve mais eficiência, que foi a Comissão da Verdade sul-africana. E no começo desse processo, na primeira proposta de Nelson Mandela, havia também muita desconfiança e muita dúvida se seria possível um processo de reconciliação e seria possível revelar alguns dos crimes de ódio, alguns dos crimes bárbaros que aconteceram. Mas esse processo aconteceu naturalmente, surpreendeu a todos os lados e por causa do grau de verdade que essa comissão conseguiu alcançar, se conseguiu também uma reconciliação em boa medida na África do Sul. O senhor não acredita que essa comissão e expor algumas dessas feridas abertas possam oxigená-las e curá-las e sará-las, como é a proposta inicial? Olha, o Brasil precisa da Comissão da Verdade para o caso Palocci, para o mensalão. Chico Alencar saiu do PT por corrupção em seu partido e outras convicções. Mas, Chico Alencar, você fala que eu estou da base do governo, Chico Alencar. Você sabe que você está mentindo mais uma vez. Que os meus votos no painel não são de acordo com o meu partido e muito menos com o PT que você defende até hoje. Então vamos divisionar isso daí, que você está mentindo aqui, como é a intenção da Comissão da Verdade. O Chico Alencar fala mais ainda. Ele fala assim, né? O pessoal não presta muita atenção, né? Comissão da Verdade e da Justiça. Chico Alencar, se for falar da Justiça, Carlos Mink tem que ir pro xadrez, que ele praticou um latrocínio, junto com a Dilma Rousseff, no assalto ao Banco Banfor, no Rio de Janeiro, em 1968. A Dilma Rousseff, nós queremos saber onde ela enfiou os 3 milhões de dólares que ela roubou da casa do Ademar. Inclusive, tem uma mulher, o Chico Alencar, que participou do carro-bomba que explodiu na guarita no QG do 2º Exército em São Paulo, matando o soldado Mário Cosel Filho. Nós queremos saber quem é essa mulher.
Eu acho que nós sabemos, Chico Alencar, agora vocês têm medo, porque tem gente tua, inclusive, coleguinha teu, inclusive, envolvido nesses crimes hediondos do Brasil, que não era por democracia, não, que o pessoal que queria democracia era o outro grupo, que inclusive funcionava num parlamento aberto. Essa mentira de parlamento fechado não existia, só na tua cabeça para você contar mentirinhas para os seus alunos que frequentavam as tuas aulas de história lá no Rio de Janeiro.